Boa noite. Boa noite, tudo bem? Fatiminha, Flá, Carlinha, Marineuza. Deixa só, eu acho que eu esqueci de colocar o nosso escritinho Evangelho no ar. Mas agora eu não vou saber colocar a gente estando online, tudo tem problema. Boa noite, amados, amadas, mandando aviãozinho para quem pode assistir com a gente o Evangelho e fazer junto o Evangelho. Esse aviãozinho que tem aqui do lado, ó, manda boa noite, gente, vão entrando, pegando a água de vocês, né? A minha tá aqui já. Lembrando, pode ser um copinho, uma xícara, uma garrafinha, mas que seja sua, individual, tá? Para quem tá entrando primeira vez, pega a água individual para cada membro da família, pro seu pet, para sua planta, para ela reviver, né? Pode colocar. E que bom que a gente tá aqui mais uma noite, né? Boa noite, boa noite. Mais uma semana iniciando. Gente, se o volume da música estiver alto, me avisa, tá? Eu baixo um pouquinho. A dona Moana puxando meu braço aqui. Moaninha, agora não dá, meu amor. Não tem espaço pra você aqui. Vem dar um oi. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Elas estavam dormindo até agora. Resolveram acordar. Adoram o Evangelho, gente. Adoram. É que a Celina não tá aqui. Ela tá pra lá, mas ela fica no meu colo o tempo todo. Essa aqui é a Moana. A mais bravinha. Bravinha, modo de dizer, viu, gente? Nenhuma delas é brava. Mas ela é a... Como que eu vou falar? Ela é a que manda. Ela é a que manda. Né? Fala, é minha traste. É minha traste. Eu vou colocar ela no chão, ela vai começar a me chamar, vocês vão ver. Fala tchau. Tchau pra todo mundo. Vai lá com a tua irmã. Depois eu te pego. Vai. Foi. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Rose, depois a gente conversa. Eu não tenho certeza, mas depois a gente conversa. Me cobra, tá bom? Sobre o projeto de ajudar o Lar Divino Amigo. Um asilo. Enquanto vocês vão pegando água, a gente vai entrar com a nossa leitura. Hoje, gente, eu vou ler O Sinal Verde, tá? Que é um livro psicografado pelo Chico Xavier através do espírito de André Luiz. O Sinal Verde é um livro de normas que André Luiz mandou através do Chico, né? Normas de bem viver aqui na Terra para nós, seres encarnados. Então, eu separei uma mensagem para a gente ler hoje. Então, não vai ser hoje o par ou ímpar, tá bom? Então, vamos já harmonizando o ambiente, né, com a leitura. Já mentalizando as nossas curas, já mentalizando o nosso progresso, o nosso aprendizado, mentalizando principalmente Jesus com a gente, né? E aquela pessoa que você quer mandar uma vibração, tá? Esteja ela encarnada aqui entre nós ou já do outro lado, no outro plano,
tá? Se você quiser colocar o nome dela no papel, pode colocar, né? Que vai fazer com que você mentalize melhor, tá? Pode colocar para fazer vibração, super, super válido, viu? Mensagem: sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Então a gente vai colher aquilo que a gente fez, aquilo que a gente está fazendo. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Então a gente não pode achar que nós somos os juízes, né? A gente tem que entender que ninguém sofre injustiça, né? A gente só colhe aquilo que a gente planta, né? Recorde, tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo segundo as nossas necessidades. Então, aquilo que a gente tem ou aquilo que nos é tirado é segundo a nossa necessidade. Deus é que sabe o que faz, desde que a gente faça a nossa parte. A gente tem que lembrar disso. A humildade é um anjo mudo. A humildade, eu acho essa frase maravilhosa. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é o melhor. Então eu não sei amanhã. Claro que amanhã vai ser um lindo dia, mas para a gente trabalhar, servir, renovar e aprender é hoje. Hoje é o melhor dia. Não espera pelo amanhã para poder ajudar, para poder servir, para poder aprender. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer, para imediatamente esquecer. Foge, abandona aquilo que está fazendo. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. É o que a gente sempre fala, né, gente? O nosso maior inimigo nesta vida somos nós mesmos, é a nossa mente. Não parar na edificação do bem, nem para colher, olha só, gente, não parar na edificação do bem, não para, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. Segue fazendo bem. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muitas das vezes é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. Então a gente pode estar no nosso caminho,
do bem, trabalhando, eu posso fracassar, mas eu não posso parar, nunca, nunca, sempre no caminho de Jesus. Seja trabalhando para ganhar o meu sustento, ou seja trabalhando para ajudar voluntariamente. Mas a gente não pode parar nunca. Então vamos fechar nossos olhos, iniciar nossa prece, sempre, sempre mentalizando a imagem de Jesus entre nós. Estamos aqui porque queremos nosso Mestre amado Jesus ouvir sua voz, te queremos na nossa casa, no nosso caminho, na nossa vida. E nesse momento de aprendizados, de vibrações, que a gente ouça, que a gente tenha ouvidos para ouvir a tua voz, mentalizando mais uma vez aquela pessoa que precisa de um tratamento, que precisa de uma cura, seja física ou espiritual. Vamos emanar essa luz forte, essa luz branca, luminosa para essa pessoa. Vamos vibrar por todos aqueles que precisam, aquelas pessoas que estejam em hospitais, precisando de cura. Vamos vibrar pelas crianças abandonadas. Vamos vibrar pelos idosos que estão nos asilos, precisando de tanto amor. Vamos vibrar pelos irmãos que estão nas prisões, que precisam também da nossa luz, para que eles encontrem Jesus na vida. Quem não precisa, todos precisam. Agradecemos a espiritualidade que já se faz presente no nosso Evangelho, que vai fluidificar as nossas águas, que vai limpar os nossos lares, vai trazer a proteção que a gente precisa. E assim a gente inicia mais um Evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. É isso aí, gente. A gente vai ler o nosso Evangelho, a gente está no capítulo Fora da caridade não há salvação. Eu vou ler 2 itens, porque ele é bem curtinho, na verdade, um é bem curtinho e o outro não é longo, tá? É curto também. A gente vai ler o maior mandamento, que a gente só vai dar uma reforçada do item anterior, né? Que também fala sobre a parábola do bom samaritano, lembra, né? Então eu vou ler e a gente já entra na necessidade da caridade, segundo São Paulo. Vou ler primeiro então o maior mandamento, tá? Item 4 e 5. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. Fariseus e saduceus, gente, na época, eles eram opostos, né? Uns aos outros. Os fariseus, eles eram materialistas, e os saduceus, eles acreditavam na imortalidade da alma.
Vou repetir. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, dos fariseus, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. A gente leu no item passado, né? Então perguntou para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está em São Mateus. A espiritualidade explica. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal é o da perdição. Então, a caridade e a humildade é a salvação. Se a gente conseguir trabalhar na nossa vida, agora, aqui, a caridade e a humildade, a gente vai encontrar a felicidade. E o egoísmo e o orgulho é o caminho da perdição. Eu sempre falo, comecem a reparar, gente, nas brigas, seja brigas que a gente tem na família, que a gente tem entre amigos próximos, colegas de trabalho, ou mesmo que a gente vê na televisão, né? Nos jornais. Quando você vai ver aquela briga que resultou em morte, quando você vai ver a causa da briga, ego, orgulho, que de repente por uma humildade poderia não ter acontecido, muito provavelmente, né? Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: amarei a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Porque se eu amo o meu próximo, se eu respeito, se eu entendo, se eu compreendo, se eu perdoo, eu não vou roubar, eu não vou machucar, eu não vou magoar, eu não vou matar, eu não vou trair. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o seu próximo. Nem amar ao seu próximo sem amar a Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então, só para lembrar, quando aquele doutor da lei pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta o caso da parábola do bom samaritano, né? É aquele que, independente de qualquer religião, salvou aquele que estava na rua machucado, quase morrendo, né? Tem uma frase, gente, eu separei aqui de Guimarães Rosa. Olha bem, sobre o amor. Os mortais, que somos nós, os mortais, se alimentam do amor que recebem. E os imortais se alimentam do amor que dão. Não é lindo? Então nós, encarnados, que ainda temos esse orgulho, esse ego ainda aflorado na gente, a gente se alimenta do amor que a gente recebe. E os imortais, que são os espíritos já
um pouquinho mais iluminados, se alimentam do amor que dão. Então, no dia, gente, que a gente entendeu um pouquinho aqui na Terra, quando a gente se alegrar única e exclusivamente em dar amor, em dar gentileza, em fazer o outro feliz. Esse outro, gente, eu não tô falando, a gente não tá falando de amor carnal, é o amor fraternal, né? Porque os espíritos falam, né, gente, o nosso amor ainda é muito precário. O amor aqui da Terra é muito precário. A gente não tem noção do que é o amor verdadeiro. A gente vai começar a entender um pouquinho quando a gente passar para o outro lado, né? Mas com os nossos ensinamentos a gente pode começar um pouquinho aqui, né? Em se realizar, em se alegrar, em fazer o outro feliz. Independente do que eu receba. Nem que eu receba em gratidão, mas que eu tenha feito o outro feliz. Aí a gente vai passar pro último item, que é necessidade da caridade, segundo São Paulo, que é Paulo de Tarso, né, gente? Vamos lá. Ainda quando... Isso aqui é uma passagem que eu vou ler primeiro, que está na Bíblia, tá, gente? Lá em São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. Quer dizer, é uma metáfora, né, gente? Esse bronze sonante e símbolo retumbante é uma metáfora que significa aquele cristão que vive, que sabe, como a gente sempre fala, né? Que sabe todas as orações, mas ele vive sem praticar a caridade. De nada adianta. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, quer dizer, ela não é soberba, não procura seus próprios interesses, não se melindra, quer dizer, não se ofende e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Olha o que Paulo fala da caridade. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, entre elas, a mais excelente é a caridade. Então, isso está lá em São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. Aí os Espíritos vêm explicar. Paulo, né? São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse:
ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então ele coloca assim, sem equívoco, sem errar, a caridade acima da fé. A caridade acima da fé. Porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre. E porque é independente de toda crença particular. Por quê? Porque a fé, ela muda de crença para crença, né? A fé, na visão católica, é uma. Na visão budista é outra. No espiritismo é outra. A caridade não. A caridade é uma só. Independe de tudo. Rico, pobre, né? O sábio, o ignorante. E fez mais. Ele fez mais, Paulo. Definiu a verdadeira caridade. Mostra a caridade não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Finalizamos a leitura do Evangelho. Antes de eu ler as minhas considerações, gente, eu marquei aqui no Livro dos Espíritos que a gente falou de Deus, né? Na questão... Vamos lá. Se você tá com o Livro dos Espíritos... Gente, na questão número 1. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Quem é Deus? Que a gente fala... Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Quem é Deus? Aliás, desculpa, Allan Kardec pergunta o que é Deus? E os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Causa primeira, não é primária, é primeira de todas as coisas. Então, gente... Se eu não, como ele fala aqui, se eu não amo ao próximo, eu não amo a Deus. Tudo que é obra de Deus, a gente tem que amar, tem que respeitar. Natureza, os animais, o homem, eu tenho que respeitar, porque se eu não respeito, eu não estou respeitando a Deus. Uma outra questão importante, a número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Aí eles respondem, num axioma, quer dizer, na verdade máxima, que aplicais às vossas ciências. Não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Quem criou o universo? Ele existe. Quem criou? O Sol existe. Quem criou? Os planetas existem. Quem criou? O mar existe. Quem criou? O homem? Não. Então Deus existe. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Ok,
E aí, só pra gente entender, gente, eu vou contar pra vocês esses dias eu assistindo uma palestra do Raul Teixeira, ele contou um episódio tão importante sobre Paulo de Tarso. Aliás, para outra dica de livro, Paulo e Estevão, de Chico, através de Emmanuel, né? Tem filme também sobre Paulo de Tarso, gente. Não é filme espírita, mas tem. Mas o melhor é você ler o livro Paulo e Estevão Emmanuel escreveu pelo Chico Xavier, né? Psicografia. E Raul Teixeira contando, gente, como foi escrito Paulo e Estevão. Eu não sabia. Lá em 1940, 40 ou 41, tá? Década de 40. Emmanuel chega para Chico e fala, Chico, a gente vai escrever sobre Paulo de Tarso. Só pra gente entender, gente, Paulo de Tarso, né, que foi um dos maiores apóstolos de Jesus, ele foi aquele caçador de cristãos, né? Ele dedicou uma parte da vida dele caçando, indo atrás dos cristãos, né? Das pessoas que acreditavam, eram seguidores do Cristo. Então ele seguia, ele capturava, ou prendia, aprisionava eternamente, ou matava, né? Mas ele foi ferrenho. Paulo de Tarso foi ferrenho na captura dos cristãos. Até um dia que acontece no livro, vocês vão ver, né? Acho que na Bíblia fala também. Acontece um episódio na vida dele, né? Onde ele vira a chavinha e ele vira um seguidor do Cristo. Uau! Um dos maiores, né? Um dos maiores apóstolos do Cristo. Então, Emmanuel chega para Chico e fala, Chico, a gente vai escrever sobre Paulo e Estevão. E Estevão foi um dos, na época, né? Um dos seguidores do Cristo que Paulo mandou matar. E é um livro, gente, que tem muitos detalhes. Muitos. Então, Emmanuel fala pro Chico, a gente vai ter 1 mês, 30 dias para escrever esse livro, para fazer essa obra. Chico apavorou, Chico ficou apavorado, né? Ele já pensou, eu vou pedir férias, né? Lá no onde ele trabalhava, né? Na fazenda, Ministério da Agricultura. Ele, na época, o patrão dele chamava-se Rômulo Juliano. Enfim, então ele chegou apavorado para pedir férias para o chefe dele, para dar 30 dias, né, 1 mês de férias, para ele poder escrever, trabalhar com Emmanuel. E o chefe falou, Chico, não posso, agora eu não posso, pelo contrário, eu vou te pedir um favor para você trabalhar única e exclusivamente na biblioteca da fazenda, do ministério, porque os livros estão muito bagunçados, estão caindo páginas, eu precisava de alguém para organizar. E como o dono, o chefe dele, né, sabia dos dons do Chico, né, da capacidade do Chico, pediu para ele. Chico falou, é só 1 minuto, gente, apagou o meu incenso, que eu adoro.
E aí, ele falou, Chico desesperou, falou, meu Deus, como é que eu vou fazer para trabalhar de manhã? Eu vou ter que escrever à noite? Né? E o Chico desesperou. Emmanuel chegou para Chico e falou, a espiritualidade, gente, não faz nada na nossa vida sem um propósito, nada. Já estava tudo planejado. Emmanuel chegou pro Chico e falou, tudo certo, Chico. Durante o dia, você vai trabalhar para César, durante a noite você vai trabalhar para o Cristo, né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, né? Então o que ele fez? Trabalhou dia e noite, assessorado por Emmanuel. Só que Emmanuel falou pro Chico assim, gente, olha isso, olha que coisa linda. Chico, a gente não vai escrever esse livro sozinhos. Eu fui atrás de Paulo, ele vai ajudar a gente. Ou seja, eles escreveram esse livro em 3. Paulo de Tarso, Emmanuel foi sempre muito seguidor de Paulo. Então, Paulo de Tarso passava todas as imagens da vida dele aqui na Terra para Emmanuel e Emmanuel passava para o Chico. Por isso que o livro é tão rico em detalhes. E aí Chico conta, gente, que no momento que Emmanuel passava tudo isso, gente, em pensamento, né? No momento que o Emmanuel passava para o Chico, já a parte onde Paulo é morto, Paulo passa a cena perfeita para Emmanuel e Emmanuel passa para o Chico, que é a cena que Paulo vê pela espada, que ele morre, ele vê Jesus. Quando Chico fala isso, né, gente? Ele fala que quando ele viu essa cena, quando essa cena veio na mente dele, através de Emmanuel, ele não aguentou, ele desmaiou. Para vocês verem, gente, como nós ainda somos muito pequenos para a gente simplesmente querer ver Jesus. Chico Xavier desmaiou, caiu no momento da cena. E aí ele conta que quando ele recobrou, quando ele voltou a si, o livro estava pronto, prontinho. É surreal, né, gente? A sabedoria dos espíritos evoluídos, né? O amor que eles têm por nós, em querer que a gente evolua, em querer saber, em querer que a gente melhore, que a gente se transforme. Então eu achei esse acontecido, eu não sabia, maravilhoso. Então se você puder, tem audiobook também, viu, gente, né? O Paulo Estevão tem audiobook, né? Mas é uma leitura, como eles falam aqui, muito, muito edificante. Então, eu vou só ler o que eu entendi, né? Desse item. Qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, tá? Qualquer comentário que vocês queiram fazer, por favor. Então, sobre Deus, né, gente? Tem uma questão no Livro dos Espíritos que
que fala que Allan Kardec pergunta onde está, aliás, a gente pergunta muito isso, né? A gente fala sobre as leis divinas, as leis de Deus. Allan Kardec pergunta para os espíritos onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem, ela está escrita na nossa consciência. Ela está escrita na nossa consciência, né? Então, cada um tem o seu tempo para despertar essas leis na consciência. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento. Aliás, a gente não deve julgar, né? Cada um tem o seu tempo. E se faz urgente este despertar das leis de Deus, principalmente nessa fase que a gente está, né, gente, de regeneração do nosso planeta. Como nos diz Paulo de Tarso, eu posso falar a língua dos homens e a língua dos anjos. Ou seja, eu posso ser a inteligência e a enciclopédia em pessoa. Mas se eu não pratico a caridade, de nada vai me valer essa inteligência, né? Tudo que eu tenho não vai me valer de nada se eu não pratico a verdadeira caridade. A caridade, gente, ela é a manifestação da lei do amor. Então, eu digo que eu amo, mas eu não sou caridosa. Isso não é amor, né? Eu amo, mas eu não pratico a caridade. Então, eu não amo, né? Amai vossos inimigos. Jesus não pede isso pra gente? Amai vossos inimigos. É difícil, né? Não é fácil, é difícil. Mas o que significa, né, gente? Amai vossos inimigos. O amai vossos inimigos, gente, é não desejar o mal, é perdoar, né? E seguir o teu caminho. A gente sempre fala isso, né? A gente não precisa conviver. Eu não preciso receber na minha casa para tomar um cafezinho. Mas eu não posso, eu preciso trabalhar, entender que aquela pessoa tem o tempo dela. Oração. Pela oração a gente não erra, gente. Oração, né? Não desejar o mal e perdoar. E como diz o próprio Cristo, né, gente? O que ele falou quando ele estava na cruz? Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, quando eu sei que eu estou caminhando no caminho reto e alguém me faz o mal, é isso, né, gente? É eu fazer uma oração e perdoa, Pai. Eles não sabem, ele não sabe o que faz. A gente tem que entender que nós somos todos filhos de um único Pai. Ponto. Portanto, somos todos irmãos em espírito. Somos todos uma família universal. A gente vai entender isso. A gente está no processo, mas a gente só vai realmente entender, como a gente fala, esse amor que não é aqui da terra, esse amor que a gente tem que ter por todos aqueles que passam na nossa vida. A gente vai entender do outro lado. Um pai não quer ver um filho brigando com o outro. Um pai não quer ver um filho matando o outro, né? É pelo laço de sangue, né? É pelo laço corporal que eu vou aprender a amar um inimigo de vida passada.
né? Então, de repente, se hoje eu tenho um ódio mortal por alguém, gente, muito provavelmente, e eu não consegui perdoar, eu não consegui desejar o bem para essa pessoa e eu desencarno, é certo de que eu vou reencarnar com essa pessoa, né? Na mesma família, para aí sim eu conseguir perdoar, eu conseguir amar. Mas que a gente possa fazer isso agora, nessa jornada, nessa caminhada. Infelizmente, a maioria dos homens aprende pela dor e não pelo amor ainda. À medida que evoluímos moralmente, vamos deixando os sentimentos do rancor, do egoísmo, do orgulho, da vingança para trás. Daí a gente entende como é fácil praticar a caridade e a humildade com o amor acima de tudo. Né? Aquela pessoa que me traiu, seja no âmbito familiar, no trabalho, na amizade, eu vou entender, mesmo eu tendo feito tudo certinho e eu recebi essa traição por algum motivo, eu tinha que passar ou resgate ou prova, né? Ou expiação ou prova, né? Então eu vou passar por essa traição de uma forma mais resignada, sem ódio, sem guardar rancor por aquela pessoa. Claro, eu vou trabalhar isso em mim, mas eu vou me esforçar, eu vou ter o bom ânimo para chegar nesse patamar de desejar o bem para ela, que aí eu vou me libertar. Quando eu desejo o bem daquela pessoa que me fez mal, que me faz mal, quando eu perdoo, gente, é uma amarra que eu me liberto na vida. Aqui na Terra, o amor ainda, como a gente falou, é muito precário, nos dizem os amigos espirituais, né? Eu até coloquei para ler de novo, gente, o parágrafo 2 do item 6, esse aqui, que eu achei lindo. Eu vou ler de novo, tá? Rapidinho, é um parágrafo só. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça. Né? Quando eu vejo alguém sofrer, né, alguma coisa ruim, mesmo que aquela pessoa, entre aspas, perecesse, eu não vou me alegrar. Mas a verdadeira caridade se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Quando a gente praticar o bem nessas condições, a nossa evolução vai estar infinitamente adiantada. A cura da nossa alma está na caridade, né? A cura da alma está na caridade. A gente vê exemplos de mães que perdem filhos, né? Que têm os seus filhos desencarnados. Ela vai encontrar cura ajudando outras mães que passaram pela mesma situação, ou ela vai encontrar cura
ajudando crianças abandonadas, fazendo visitas a creches, né? Tem aquela frase, quando eu ajudo o próximo, como é que é, gente? Me fugiu agora a sequência da frase. Eu enxugo as minhas lágrimas e vou ajudar o outro, né? É mais ou menos isso. Então eu deixo a minha tristeza de lado para ajudar o outro. E aí quando eu menos esperar, eu me curei, né? Eu não vou me curar de nenhuma dor que eu esteja passando dentro de casa, chorando, sofrendo, isolada, né? Mesmo porque se eu fico numa situação dessa, eu vou sofrer todo tipo de obsessão, né? De espíritos inferiores. Então eu tenho que agir, colocar, externar o que eu tenho de bom. Como é que eu posso me curar? Né? Trabalhando no bem. E trabalhando no bem, eu não preciso ter a mínima dúvida, eu vou me curar. Né? E como a gente sempre fala, que a gente comece a trabalhar no bem dentro de casa, né? Com aquele meu ente querido que eu, por alguma razão, eu tenha alguma briga, né? Seja qual for a causa, né? Que eu possa orar por ele, né? De repente eu não consigo pedir o perdão por palavras, mas que eu possa orar por ele, né? Que eu possa pedir a ajuda de Jesus, a ajuda dos amigos espirituais, que a gente entre nessa sintonia do perdão. Vocês sabem que quando a gente tem esse tipo de problema, né, com outras pessoas, a espiritualidade faz o nosso espírito trabalhar quando a gente está em desdobramento, né? Quando a gente está dormindo, nosso espírito alça voos, a gente acaba se encontrando com o espírito dessa outra pessoa e trabalhando devagarzinho. Quando a gente está aqui encarnado, a gente vai mudando. Então a gente tem que pedir. Não tenham medo de pedir ajuda, gente. Os espíritos de luz falam isso pra gente. A gente tá aqui para ajudar, a gente só precisa do pedido da ajuda de vocês, né? Lembra que nenhum espírito superior, isso inclui, gente, o nosso mentor, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Mas no momento que a gente pede, no momento que a gente suplica, eles entram em cena. Aí só vai bastar a gente ter ouvidos de ouvir, né? Aí a gente consegue se curar e curar o outro, né? Quando eu me curo, eu consigo curar o outro. Quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor, né? E como eu falei aqui, gente, não dá mais para perder tempo. A gente tem que correr atrás dessa nossa evolução moral, espiritual. E, se possível, trazer com a gente quem passa por nós. Tá bom? E é isso, gente. O Sérgio fez um comentário. Humildade é um anjo mudo. É isso mesmo. Fora da caridade não há salvação, né? Essa salvação significa o quê? Alegria, né, gente? Alegria.
É a gente se sentir como eu falei aquela frase, né? Eu vou repetir essa frase que é maravilhosa. De Guimarães Rosa, para a gente finalizar o nosso evangelho. Os imortais se alimentam do amor que recebem. Desculpa. Os mortais, nós, se alimentam do amor que recebem. Os imortais se alimentam do amor que dão. Então vamos começar a entender isso. Vamos pedir para Deus, para que a gente possa sentir esse prazer, essa vontade de amar, de ajudar dentro do nosso coração. E assim a nossa vida se transforma. Então vamos fechar nossos olhos para a gente encerrar o nosso evangelho na espiritualidade. Já fluidificou as nossas águas, já aplicou todos os passes. Vamos entrar nessa vibração de amor, de luz. Vamos elevar agora o nosso pensamento a Jesus e pedir com todas as nossas forças para que a gente possa perdoar aquela pessoa que a gente sente alguma mágoa, que a gente possa perdoar, que a gente possa orar por ela, que essas amarras sejam desfeitas nessa vida, nessa existência. E a gente vai receber essa ajuda vinda do alto. Que a gente tenha essa certeza absoluta. Que o nosso amor ao próximo seja fortalecido a cada dia. Que a gente não negue ajuda a quem precisa. Que a gente possa ajudar, possa auxiliar de qualquer forma, mas que nos seja dada a permissão. Agradecemos por esse alimento da alma, para mais uma semana que inicia. Gratidão aos nossos mentores, gratidão aos nossos irmãos espirituais que participaram desse evangelho, emanando tanta luz, tanto amor pra gente. Tantos entes queridos que estão aqui entre nós e que vão voltar para o plano espiritual mais fortalecidos, com muito mais ânimo. Agradecemos, Senhor, por esse momento de luz. Agradecemos por esse evangelho de amor. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, gente. Vocês são fantásticos, vocês são muito parceiros. Gratidão, gente. O nosso evangelho vai ficar salvo, tá? Mandem para quem vocês quiserem, para aprender. Aquela pessoa que a gente fala assim, não, ela não vai ver. Uma hora vê, né? Isso aí, que a nossa semana seja leve,
Que venham os obstáculos, que sempre vêm, né, gente? Mas que a gente tenha essa força, essa vontade, essa garra de olhar para o alto e falar: eu posso, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, com o bem à frente, eu consigo superar qualquer obstáculo. É assim que tem que ser. Obrigada, gente. Obrigada. Durmam bem. Uma semana maravilhosa, uma semana abençoada para todo mundo, de muita luz, de muito amor, de muita saúde, tá? E a gente vai estar junto na segunda-feira que vem, se Deus quiser. Já podem tomar a aguinha de vocês, que tá com aquele remedinho que cada um precisa, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Vocês moram aqui, no meu coração, viu? Um beijo. Tchau. Se cuidem.